Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãs. A paz do Senhor Jesus a todas. Estamos aqui mais uma vez, uma segunda dessa bem friozinho, mas estamos aqui para falar do amor de Jesus por nós. Nossos encontros, como todas sabem, a maioria, eu creio, são todas as segundas-feiras, 20h30. Sempre tem uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Antes de começar, eu gostaria só de deixar uma palavrinha bem pequenininha aqui que tem tocado no meu coração, que é Lucas 21:37. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e, após sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras. Essa palavra veio de encontro, primeiramente a mim, porque se nós somos imagem e semelhança de Cristo, como a Bíblia diz que nós somos, e eu creio nisso, Jesus, ele passava o dia ensinando e à noite ia para o monte. Ele não ia para o monte para dormir, ele ia para orar. Verdade. E a gente aqui, eu tenho que falar por mim. Muitas vezes a gente tem um chamado de Deus, Deus tem um propósito na vida da gente. Às vezes de separar 1 hora, 2 horas ali, num culto hoje, que é um culto no lar, que nós estamos recebendo no nosso lar, toda a nossa família acaba recebendo na nossa casa, e muitas vezes a gente não coloca outras coisas. Eu estou falando por mim, que muitas vezes eu sou a primeira que coloco muitas vezes outras coisas na frente, né? Então eu queria deixar esse versículo aqui para a meditação das irmãs, e minha principalmente, que primeiro serve para mim, e a gente tem que priorizar as coisas, porque Deus era puro, ele nem precisava disso. É verdade. E ele ensinava durante o dia e orava durante a noite. Ele dormia e nós estamos dormindo? Nós estamos dormindo de dia e de noite. Então, eu queria deixar essa palavra para meditação mesmo, para que a gente possa aprender com Cristo cada vez mais. E eu creio que ele todo dia nos ensina de uma forma diferente. É verdade. Boa noite, irmãs. Então, hoje eu quero apresentar a nossa irmã. É Lucy ou Lucy? Lucy. Lucy. Queria apresentar a nossa irmã Lucy. Dizer, irmã, que esse culto aqui é um culto a Deus. Amém. Nós entregamos esse culto a Deus. E eu gostaria de orar pela sua vida, para que você possa falar da parte de Deus aos nossos corações, à nossa casa, à nossa família, aonde esse vídeo e essa pregação chegar, hoje, amanhã ou depois, que ela venha transformar, porque a palavra de Deus é palavra de transformação. É verdade. Eu creio que não é palavra de mudança, e sim de transformação, porque a gente precisa todo dia ser transformado. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, entregamos, meu Deus e meu Pai, esse culto a Ti, Senhor. Amém. Senhor, usa sua filha, Lucy. Sim, usa, Senhor, ela em todos os sentidos, Senhor, para que ela possa falar primeiramente com ela, que a palavra do Senhor venha ao encontro dos nossos corações, que essa palavra possa curar, salvar, que essa palavra possa transformar, Senhor, que ela possa modificar, Senhor, que ela possa nos ensinar, Senhor, que ela possa, Senhor, servir como alimento, não só essa noite, Pai, mas por toda essa semana, Pai, por esses dias, por esse mês, Pai, que essa palavra fique gravada na tábua dos nossos corações, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, guarda sua filha, guarda a casa dela, Senhor. Guarda, Senhor, toda a família dela, Pai. Eu entrego, Senhor, a sua filha em suas mãos, Senhor. Usa, Pai. Usa ela com todo o poder, com o grande poder que o Senhor tem, Senhor, para que ela possa falar conosco, Pai, nessa noite fria, mas uma noite abençoada. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, irmã.
Muito obrigada. Eu agradeço o convite. A gente toma um susto, né? Porque é uma responsabilidade a gente falar e precisa ser da parte de Deus, né? É claro que a gente põe a nossa vida, a gente ora, a gente busca do Senhor. E a gente tem muito temor, né? E agradecer a Thalita, a Regiane, você. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e que esse seja um canal que alcance muitas mulheres que talvez não tenham acesso a uma igreja, não tenham acesso a alguns lugares, mas tem esse acesso, né? E eu entendo que a gente, nesse tempo, precisa usar todas as ferramentas que a gente tem para cumprir a palavra do Senhor, para fazer a palavra do Senhor chegar o mais longe possível. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Sim, tá? Eu estou ouvindo bem. Amém. Então tá bom. A palavra que eu peguei está lá em Isaías 58, a partir do 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o sol do meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de moradias. Eu ouvi uma ministração a respeito dessa palavra há um tempo, e a gente vai guardando algumas coisas no coração, né? E uma das coisas que eu aprendi é que nós somos chamadas a sermos, nós somos reconhecidas como reparadoras de brecha, né? Como alguém que reconstrói aquilo que está quebrado, aquilo que está, como é que eu posso falar? Muitas vezes destruído até. Nós somos mulheres que o Senhor escolheu para sermos dentro do nosso lar restauradoras de brecha, restauradoras de muros, de ruínas. Eu dou um curso chamado Mulher Única, e ele é fantástico, ele trabalha muitas situações, são 12 lições, e ele trabalha algumas coisas muito interessantes. A gente vai lá e a gente acha que vai falar mal do marido, que vai falar mal das situações, e a gente acaba se deparando com a gente mesmo. E a gente começa a perceber que muita coisa não vai bem por causa do meu comportamento. E aí a gente precisa começar a olhar para dentro da gente, perceber o que Deus colocou em nós. E saber que nós somos essas restauradoras de brecha. Né? Tem um texto que fala assim, ó, nós somos reconhecidas como aquelas que reparam qualquer coisa. Somos aquelas que reconstroem sobre as ruínas da vida. Quantas vezes a gente está mal, a gente às vezes está numa situação muito difícil, né? Às vezes de divórcio, de luto, de perdas financeiras, e você não tem para onde correr, porque o nosso socorro é Jesus. Não, gente, não tem para onde a gente corra, não tem o que a gente possa fazer se o Senhor não for o centro da nossa casa. Se a gente não entender que eu não ganho uma guerra brigando, algumas guerras a gente não ganha no grito, a maioria das guerras a gente ganha de joelho no chão, é orando, é pedindo para Deus ter misericórdia, é pedindo para Deus intervir na situação. Quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, às vezes a gente esquece desse versículo e a gente ataca diretamente a pessoa, né? Seja o marido, o filho, que ainda não é convertido e que tem outros caminhos. E a gente esquece que a nossa arma, que é a mulher que ora, ela santifica a sua casa, ela santifica o seu marido, como a irmã abriu lá no começo, que Jesus falava durante o dia, mas à noite ele ia orar. Quanto tempo a gente gasta orando pelos nossos filhos e maridos? Quanto tempo a gente gasta orando pela situação da nossa casa?
Isso é o que está escrito aqui. É esse versículo que fala que nós somos chamadas a ser essas reparadoras de brecha, de colocar no lugar as coisas que estão fora de lugar, né? Lá em Provérbios fala que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra, deixa eu ver aqui, ríspida, a palavra brava, ela suscita a ira, ela desperta a ira. Então, eu preciso entender que as minhas armas precisam ser armas espirituais. As armas do Senhor, as armas de o que o Senhor faria no meu lugar nesse momento. Eu vi uma pregação esses dias, eu ouço muitas pregações. Eu acho que é do Dias Hernandes, eu não vou lembrar bem, mas acho que é do Dias Hernandes Lopes. E ele falou uma coisa muito interessante que a gente não parar para pensar. As duas vozes dentro de mim. Eles haviam comprado um carro e no determinado dia ele precisou ir para a igreja e a mulher depois ia levar o filho deles, para uma aula de inglês, eu acho. E estava um dia bem chuvoso, um trânsito muito intenso. E ele começou a fazer algumas recomendações para ela. E ele falou assim, querida, toma cuidado, vai devagar, presta atenção, olha os retrovisores, toma muito cuidado, né? Porque hoje está muito chuvoso. E ela, na hora, já se fechou. A gente faz isso muito bem, né? Quando a gente é atacada, assim, ou a gente é corrigido, o que a gente faz? Já fecha a cara e vira lá para o outro lado, né? E aí ele percebeu que tinha feito alguma coisa que não agradou ela. E aí ele falou, meu Deus, agora eu pergunto ou não pergunto? E ela falou para ele assim, meu bem, quando você falava, duas vozes simultaneamente apareceram dentro de mim. Uma delas dizia o seguinte, se você está tão preocupado com o carro, por que não ficou com o carro velho? Porque quando a gente tinha um carro velho, você não me dava tantas recomendações. E agora, eu não posso pegar no carro que você faz um monte de recomendações? O que é isso? E aí ele falou, tá bom. E o que dizia a segunda voz? E a segunda voz dizia para ela o seguinte, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Querido, muito obrigada por você cuidar de mim, cuidar da minha segurança, a segurança do nosso filho. E aí, desenrolou lá alguma outra situação, mas eu queria que a gente pensasse no seguinte, se a Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor, como é que a gente tem tratado os nossos maridos e filhos? Como nós temos tratado as pessoas que estão à nossa volta, né? A gente quer ser cuidada, mas a gente não cuida como tem que cuidar. A gente quer ser, quer que eles nos ouçam, mas a gente não faz o que precisa fazer. Então, qualquer coisa a gente é ríspida, qualquer coisa a gente é grosseira. E isso, gente, vai minando o nosso casamento, vai minando os nossos relacionamentos, não é só de casamento, né? Amizades, na igreja, vai minando. E a gente vai perdendo isso. E quando fala que nós somos reparadoras de brechas, inclui isso também da gente tomar cuidado com o que a gente fala, como que a gente se comporta com o outro. A Bíblia fala para a gente amar o outro, amar o seu próximo como a ti mesmo. Na verdade, é um mandamento. E a gente só quer ser amada, a gente não investe em amor, a gente não investe no outro, né? Então, assim, eu queria desafiar você nessa noite, né? A perceber o que está ruindo, o que está ruim dentro da sua casa. Quais são os desafios que você tem vivido nesse tempo e que, de repente, você não tenha conseguido lidar. A Bíblia fala que aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor dará em abundância. Isso é muito interessante, porque não adianta a gente só ter sabedoria se a gente não aplica a sabedoria, não é? Então, assim, eu preciso ter sabedoria e conhecimento. Porque quando eu tenho conhecimento do que está acontecendo, é tipo, para o mundo que eu vou descer, e aí você faz um mapeamento do que está acontecendo. Por que as coisas chegaram no ponto que chegaram? Quando você tem esse entendimento, esse conhecimento, aí a gente faz a aplicação da sabedoria. Entende? E a Bíblia fala que a sabedoria desse mundo, que a sabedoria terrena, ela é maligna.
não é? E a gente precisa começar a lidar com as coisas espirituais como espirituais. E como é que a gente faz isso? É tendo tempo para ler a palavra, é tendo tempo para orar, é tendo tempo para se posicionar no Senhor, aclamar para que o sangue do Senhor Jesus venha sobre as nossas vidas. Teve uma época que eu tenho um filho de 13 anos, o Lucas. E ele começou a ficar muito doente. Era uma crise atrás da outra de rinite e sinusite. E eu falei, Deus, não é possível. Aí vai no médico, toma remédio, toma um monte de negócio e nada funciona. E eu comecei a orar com ele. E ele começou a ter alguns terrores noturnos, né? E eu falei, não é possível. Então eu comecei a orar. Ai, desculpa, a gente está com a garganta um pouco ruim. Eu comecei a orar com ele, no quarto dele, o Salmo 91. E por algum tempo a gente foi orando, a gente lia e orava, ele lia e orava, e eu também. Porque as coisas começam a acontecer dentro da nossa casa, a gente não tem percepção, a gente fala, é o tempo que mudou, é o tempo que está frio. Será mesmo? Parece que a gente nasceu com um Wi-Fizinho, um 5G ligado, um Wi-Fi mais diferenciado dos homens. Na verdade, a gente precisaria perceber o ambiente da nossa casa, perceber o ambiente dos lugares que a gente entra e começar a se posicionar de acordo com o que a gente vê. Gente, se não está bom, não é natural. Uma coisa é acontecer um episódio, outra coisa é permanecer uma situação difícil por muito tempo. E a gente achar que está tudo bem, não está tudo bem. A gente precisa se posicionar para reparar a brecha. Não é só ir lá colocar as massinhas, os tijolinhos no lugar. É oração. No nosso caso, é oração, é joelho no chão. É cara no pó, de verdade. É total dependência do Senhor. Se nós não formos dependentes do Senhor e formos a nossa força, a gente consegue até por um tempo. Mas é um breve tempo e logo rui de novo. Porque na nossa força, a gente não pode nada. Tem na Batista do Povo, tem um ministério chamado Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Quanto tempo a gente passa orando pelos nossos filhos? Quanto tempo a gente passa orando pela nossa casa? Pelos nossos maridos, abençoando para que ele tenha um dia bom, abençoando para que vá tudo bem no serviço dele, para que ele seja sábio, para que ele seja guardado dos olhos maus. Essa é uma posição que nós, como mulheres, fomos chamadas para exercer. Quando Deus criou Adão, Deus deu para Adão um jardim para cuidar, animais para pôr nome. E ele deu trabalho para Adão. Quando ele criou Eva, ele tirou Eva de Adão. Ele falou, na verdade, foi Adão que falou que essa será osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ele colocou o nome dela de varoa. Mas quando Deus criou Eva, foi para auxiliar Adão no serviço difícil, no sentido de facilitar a vida dele, para que ele tenha uma vida um pouco, lá fora, um pouco mais tranquila. Agora, se o camarada sai de manhã, e aí tem um dia atribulado, a gente sabe que trabalhar em empresa, né? Não é fácil sair de manhã, pegar ônibus, ou mesmo que vai de carro, tem trânsito, um monte de coisa. E aí ele chega em casa, ele encontra uma mulher estressada, descabelada, chatona, né? Que resmunga de tudo, reclama de tudo. Esse homem vai ter paz para conseguir no outro dia levantar bem para ir trabalhar? Não vai. Né? Então, assim, nós somos, quando Deus fala, quando aqui fala que nós seremos essas restauradoras de brecha, a gente consegue restaurar, está dizendo que na força do Senhor eu consigo restaurar qualquer coisa. Eu consigo alinhar qualquer coisa que esteja fora do lugar. Porque a minha fé depende do Senhor. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta eu fazer na minha força, porque sem fé eu não agrado ao Senhor. Eu não alcanço nada das mãos do Senhor. Então eu preciso me posicionar diante de Deus e falar, Deus, eu estou aqui, eu sou dependente do Senhor, e eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida.
que o Senhor transforme a minha vida. E o Senhor transformará à medida que a gente for se posicionando diante dele. No texto que eu coloquei aqui, fala que nós conseguimos, que a gente consegue, em Deus, gerar vida no lugar de morte, no lugar de vazio. Que nós seremos reconhecidas como aquelas que podemos, em Deus, gerar qualquer coisa. E a gente passa por muitos processos. E às vezes, quando a gente está numa situação muito, muito difícil, que a gente não tem para onde correr, parece que não tem solução, parece que Deus leva a gente para alguns lugares, né? Leva a gente para o deserto. Tem até uma música que eu acho muito interessante, ela fala, leva a gente para o deserto, para a gente conhecer o nosso coração. Para a gente saber quem a gente é. Saber que eu preciso do Senhor, que eu dependo total e exclusivamente do Senhor. Quando fala que a gente depende do Senhor, tem tantas feridas guardadas dentro do nosso coração, que a gente não fala para ninguém, que a gente não compartilha com ninguém, e que são lá, guardadinhas. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, e eles passaram por uma travessia, o primeiro lugar que eles passaram foram numa cidade chamada Mara. E nessa cidade, a Bíblia relata que as águas eram amargas. E aí eles começaram a murmurar contra Deus. Por que o Senhor tirou a gente lá do Egito, que nós éramos escravos, e trouxe a gente para beber água amarga? Só que um estudo científico comprova hoje que nesse rio, nessas águas amargas, embaixo dela como um pântano, e tinham algas medicinais. Remédio é bom de tomar? Não é, ele é amargo. O que Deus estava dizendo, tentando dizer para eles? Tirou eles de lá, e eles, como escravos, eles deviam estar muito debilitados, machucados, feridos, né, física, e às vezes dentro, né, com os órgãos internos também feridos, né? E Deus levou eles para lá, para tomar dessa água, para que eles fossem curados, né? Como hoje a gente sabe que eram águas medicinais, para ser curados, e ainda assim a gente rejeita o ensinamento do Senhor. Quantas vezes a gente está num lugar que Deus quer que a gente pare tudo para reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas, e que sem Ele eu não posso nada, eu não vou reconstruir nada, nem me reconstruir. Eu tive uma filha de 15 anos, e há 3 anos e meio ela faleceu. Ela teve uma embolia pulmonar e começou a ter várias paradas cardíacas e não resistiu. Foi um tempo muito difícil para mim, muito difícil, porque eu achei que eu não ia conseguir mais me levantar para fazer nada na vida. E eu briguei muito com Deus. Ana tinha só 15 anos e eu achei muito injusto, mas muito injusto. Nossa, vocês não têm noção de como eu questionei Deus. E até passar o primeiro ano, o segundo ano, que a gente começa a dar uma respirada, que a gente começa a entender algumas coisas. Na verdade, a gente não entende nada, né? Porque os propósitos de Deus, quem é que entende? Mas a gente precisa deixar que o Senhor ponha a mão lá no nosso coração e tire de lá toda a enfermidade, toda a mágoa, toda a tristeza, tudo aquilo que tem tentado tirar a gente do propósito de Deus. Não foi um tempo difícil, não foi um tempo fácil, mas eu precisei, nesse tempo, entender que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais difíceis que elas sejam, por mais difíceis que pareçam, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a gente precisa se posicionar diante de Deus. Deus, eu não dou conta disso. A gente começa a mascarar muitas coisas, a gente não fala do que a gente sente. Quantas vezes você se pôs diante do Senhor e falou para Deus, hoje está difícil para mim? A gente faz como Marta, tenta esconder de tudo, de todo mundo, até de Deus, o que a gente sente. Mas a Bíblia fala que de Deus não se esconde nada. O Senhor conhece o nosso coração. É lá no Salmo, acho que 139, que fala que
Não tem lugar que a gente possa ir que o Senhor não saiba onde nós estamos. Porque Ele não está vendo só o corpinho da Lucy se movendo, mas Ele está vendo o meu coração. E a gente precisa tomar cuidado e pedir para o Senhor guardar o nosso coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. A Bíblia fala que o nosso coração é totalmente enganoso, mas é dele que procedem todas as saídas da vida, e a gente precisa colocar o nosso coração diante do Senhor e ser sincera para Deus. Nesse tempo, quantas vezes eu falei para Deus, eu passei, na verdade, mais ou menos uns 9 meses sem orar, porque eu não tinha... sabe como você fica de mal de Deus? Você fica chateada com Deus, como se a gente tivesse esse poder, né? E eu não conseguia falar com Deus esse tempo. E graças a Deus, porque Ele é misericordioso. Mas à medida que a gente vai despertando e Deus vai sinalizando algumas coisas para a gente precisa reagir diante do Senhor. A gente precisa se voltar para o Senhor. Falar, Deus, eu estou chateada assim, porque eu achei que foi injusto o que o Senhor fez. E aí você vai falando daquilo que está doendo. Não das coisas que estão acontecendo, mas vai falando para o Senhor o que está no seu coração. E à medida que a gente vai falando, é muito maravilhoso, porque Deus vai limpando a gente, Ele vai purificando, Ele vai tirando toda essa angústia, né, a tristeza, e vai substituindo pela palavra, pelo amor dEle. E nesse momento a gente precisa entender uma coisa, não é só sobre mim, é sobre o que Deus está fazendo com essa situação. Eu não sei como vocês têm passado nesse tempo, não conheço vocês. A única pessoa que eu conheço do grupo é a Rê. E a gente passa por momentos muito difíceis que a gente acha que é o fim. Mas o fim, a Bíblia fala que o fim das coisas é melhor que o começo delas. E a gente precisa se voltar para Deus, ainda que a gente não entenda. Todo o nosso começo, todo o nosso recomeço precisa ser no Senhor. A minha fé precisa estar firmada em Deus. Deus conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe quais são os seus limites. A gente só precisa tomar cuidado para não se rebelar contra Deus. Né? Porque a Bíblia fala que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, que é o mesmo pecado de Satanás. Uma coisa é quando a gente, ainda que não entenda o que acontece, mas a gente sabe que Deus está no negócio. Porque nada, a Bíblia fala que nada acontece sem a permissão do Senhor. Se nós somos do Senhor, nós estamos sujeitos à mão do Senhor. O que Ele faz ou o que Ele deixa de fazer. A Bíblia fala que só o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de vida. Então, Deus sabe, alguns lugares que nós estamos hoje, pode ser lugares que nós fomos para Ele. E pode ser lugares que o Senhor nos levou para lá. Mas em todos esses lugares, a palavra do Senhor é vida. E eu preciso ter conhecimento da palavra dEle, porque quando eu tenho esse conhecimento, o Senhor vai me trazer de volta à vida. Ele vai soprar fôlego de vida em mim. E aí, quando Ele começa a restaurar tudo dentro de mim, Ele começa a restaurar tudo fora. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença do Senhor, não tem como as pessoas em volta não serem contagiadas pela presença do Senhor, não serem afetadas pela presença do Senhor. E eu queria lançar esse desafio para você nessa noite. Seja o poço que você estiver hoje, seja o lugar que você estiver hoje, eu queria que você entendesse que você foi chamada para ser restauradora de brechas. Que você tem esse dentro de você, essa palavra, e é a palavra do Senhor. Que o Senhor te tiraria dos lugares, dos monturos, Ele te tira. E Ele te faz assentar nos lugares altos. Mas o meu coração precisa estar voltado para o Senhor. A minha fé precisa ser firme no Senhor. Ainda que a gente tenha uma balada e a gente dá,
né? Eu não sei vocês, mas de vez em quando a gente fica meio capengando, fala, Jesus, o que está acontecendo que eu não estou entendendo? A gente precisa entender que o autor da vida é o Deus que conhece tudo sobre mim. Não tem nada que eu faça que fuja do controle do Senhor. Nada, não tem nada, queridas. E eu digo para vocês, por experiência de vida, não tem lugar melhor para estar do que a presença do Senhor. Ele restaura, ele refaz quem nós somos. Mas ele só vai refazer quando eu me dispor diante de Deus e falar, Deus, eu não estou dando conta mais. É quando a gente entende que o Senhor é o autor da minha vida. E que para eu ser essa restauradora de brechas, eu preciso estar restaurada. Porque só pode curar quem já foi curado. Só pode restaurar quem já foi restaurado, ou que pelo menos está no caminho, está no processo. Entende? Eu entendo que até a vinda de Jesus a gente vai passar por muitas situações. Mas eu entendo também que se a minha fé estiver firmada no Senhor, o Senhor me levará pelo caminho que Ele tem que levar. Se a minha fé estiver firmada em Cristo, pode tudo se abalar. E a gente dá uma estremecida. Mas o Senhor, com a graça e a misericórdia dele, nos restaura, nos traz de volta para o centro, nos coloca de novo no lugar que temos que ficar. Porque o amor e a graça do Senhor restaura tudo. Eu queria perguntar para você hoje, como é que você está? Como está o seu coração? Como está a sua fé? A sua esperança? A Bíblia fala que a árvore, mesmo cortada pela raiz, ao cheiro das águas, ela brotará e dará frutos. Se eu estiver ao cheiro das águas, firmada na palavra do Senhor, ainda que hoje pareça que não tem nada, que o galho está seco, que não vai dar fruto, que o Senhor restaura todas as coisas. E essa é uma verdade que precisa ser impressa no nosso coração e que o diabo tem roubado de tantos bombardeios que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? De tantas coisas que a gente vê na internet e tudo mais. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo para que a gente consiga viver e chegar na eternidade e falar, eu venci, eu combati o bom combate. Você é filha e é filha muito amada. E a gente pensa, eu sou filha, aí tá tudo bem. E a gente acha que filha só recebe, nunca vai receber uma correção. Mas a Bíblia fala que o Senhor corrige aqueles que nos amam, que Ele ama. Ele traz de volta para o caminho. Porque quantas vezes a gente se desvia? Porque o nosso coração vai desfalecendo diante das situações. Mas o Senhor vai restaurando todas as coisas. E Ele tem o jeito dele, gente. Deus sabe o jeito que Ele vai lidar com cada uma de nós, para trazer para o lugar que Ele tem para cada uma de nós, não é? Às vezes é com vento, às vezes é num sussurro, às vezes é só numa brisa suave, mas o Senhor tem o jeito dele de lidar conosco, de trazer a gente de volta para o centro dele, porque cada uma de nós, cada uma de vocês tem um chamado e tem um ministério a cumprir. E eu não estou falando de púlpito, eu estou falando de ministério em casa. Eu estou falando de ministério. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. O nosso primeiro ministério é a nossa pia. Quantas vezes Deus fala comigo na pia, no tanque, na máquina de lavar? A questão é onde eu ponho o meu coração. Né? Não adianta eu ganhar o mundo lá fora se eu perder os meus. A gente precisa ter o nosso coração ensinável. E eu tenho percebido nos últimos tempos uma dureza de coração muito grande nas pessoas. Eu ministro mulheres e eu tenho percebido uma dureza, como é que fala? Uma dificuldade de mudança muito grande. E a gente precisa aprender a mudar. Precisa aprender a deixar o nosso coração diante do Senhor, para que só o Senhor consiga mudar o nosso coração, imprimir em nosso coração a verdade, a palavra dele,
Porque imprimindo a palavra dele, a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, gente, é a palavra do Senhor. Queremos ser libertos? Vamos conhecer a palavra. Deus, fala comigo. Se revela para mim. Eu preciso conhecer, eu preciso saber o que o Senhor pensa a meu respeito. E à medida que a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, à medida que a gente vai buscando ao Senhor, buscando a face do Senhor, a gente vai sendo transformada, porque a palavra de Deus vai limpando o nosso coração, vai moldando quem a gente é. E isso é fantástico, porque vai ter momentos que você vai perceber essa mudança, mas vai ter momentos que você vai falar, nossa, eu não sou mais assim. E a gente nem percebe que mudou. Mas enquanto mais eu tenho de Deus, mais Ele tem de mim. E é um desafio, gente, porque ler Bíblia e orar não é fácil, não. Não é todo dia que a gente quer ler Bíblia nem orar, não. Mas não é uma questão de sentimento, é uma questão de saber o que precisa fazer. Criança faz o que gosta, o que quer, né? Entre aspas. A gente que é adulto faz o que precisa ser feito. Então vai orar sem vontade, mas vai orar. Vai ler a Bíblia sem vontade, mas vai ler. Porque é importante que a gente seja instruída pela palavra do Senhor. É importante que nós possamos ser instruídas pelo que diz a palavra do Senhor. Né? Então, é um conselho que eu dou nesta noite. Né? Eu lembro que depois de tudo que passou, de todo o tempo, do período mais difícil, a gente não quer ouvir ninguém, a gente não quer saber de muitas coisas, mas quando a gente se lembra da palavra de Deus, e é a palavra que vai restaurando o meu coração, o Senhor entra como bálsamo, o Senhor vai limpando e vai purificando, Ele vai tirando os entulhos aos pouquinhos, sabe? Talvez não tire de uma vez, talvez a gente não aguente, mas Ele vai limpando e vai fazendo brotar dentro de cada uma de nós a pessoa, o desenho original que Ele criou a gente para ser. Né? Quantas ministras de louvor, quantas ministras da palavra nós temos aqui nesse grupo, e às vezes a gente tem guardado tudo isso achando que a gente não é capaz de fazer. Quantas vezes eu me acho incapaz de fazer alguma coisa, mas quando eu me debruço na palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor sabe quem eu sou e sabe quais são os pensamentos que tem a meu respeito. Então, não se acomodem no raso, queira ir mais fundo em Deus, queira abalar essa geração à sua volta, queira abalar a geração de meninas, de jovens, de adolescentes, de mulheres mais maduras, que nós possamos ser instruídas pela palavra do Senhor em todo o tempo. Amém? E é um desafio que eu queria deixar para você hoje. Como está o seu coração? E o que é que você vai fazer com o que está acontecendo agora? Com as inquietações da sua alma, com as inquietações do seu coração. Primeiro, busca o Senhor. Mesmo que você não tenha palavras, ore, chore, coloque um louvor, até que ele venha, seja transformada pela palavra de Cristo. Não tem como a gente não dobrar o joelho e o Senhor não vir. Não tem como a gente não dobrar o joelho, se posicionar diante dele e ele não responder. Né? Então, é um desafio que eu tenho para vocês nessa noite. Clame ao Senhor. Não aceite as circunstâncias que você está vivendo hoje. Não aceite. Você é mais do que isso. Você é restauradora de brecha. Você restaura, você gera vida do vazio no Senhor. Amém? Eu posso orar por vocês? Luci, eu vou pedir para as irmãs ver se alguém tem algum pedido de oração, aí a gente já apresenta os pedidos de oração, né? E aí você já pode orar e ora pelas orações também pelas pessoas. Irmãs, alguém tem algum pedido de oração? Pode abrir o microfone e falar, porque Jesus conhece. Eu peço oração pela minha casa e pela minha família. Bem, Núbia.
Mais alguém? Família. Meu Deus, eu quero dar tamanho. Gostaria de agradecer a Deus e pedir oração para a saúde de toda a família. José. Vamos orar, então, por todas as famílias, por todas as casas, apresentar as crianças, né? Apresentar essa guerra que a gente está vendo aí embaixo dos nossos olhos, né? Que Deus possa bradar sobre isso, interceder e realmente mostrar o que acontece, por que ele veio e por que tudo isso tem acontecido. Não só por religião, né, ou por poder, ou por briga política, mas que Deus venha bradar sobre essa situação. Sim, sim. Posso orar? Pode orar, irmã, fique à vontade. Senhor, nós nos colocamos à tua presença nessa noite, Deus. O Senhor conhece as minhas irmãs, o Senhor sabe, Senhor, o que elas realmente precisam. Eu quero clamar ao Senhor agora, Pai, que o Senhor envie os seus anjos guerreiros e ministradores nas suas casas, Senhor, na casa da Núbia, Deus, da Josefa, na casa da Regiane, Senhor, de todas elas que fizeram pedido, Deus, eu sei que o Senhor conhece o coração de cada uma delas, a necessidade de cada uma delas. Envia, Senhor, os seus anjos guerreiros e ministradores para ministrar, Senhor, tirar de lá toda a guerra, Senhor, tirar de lá, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ministra da tua paz, ministra a sua cura, Senhor. Nós clamamos nessa noite que haja restauração, que haja restituição. Senhor, nós entendemos que não há outro Deus que importe que nós adoremos, Pai. Nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite, Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Restaura, Pai, nos levanta. Pai, quantas mulheres se sentindo incapacitadas, Senhor. Restaura a força, a esperança, Deus, a fé. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Todo abatimento na alma, todo abatimento no espírito agora que caia por terra em nome de Jesus. Levanta essas mulheres com brado forte, Senhor. Que elas possam receber, Deus, nesta noite, impacto da tua presença. Envia os teus anjos, Pai, para ministrar a casa delas, para ministrar o coração delas, para restaurar, em nome de Jesus, para curar, Senhor. Cura, Pai, a enfermidade na alma, cura a enfermidade no físico, Senhor. Tantos traumas, Deus, que abatem algumas mulheres. Nós queremos clamar, Deus, que haja cura de traumas, que haja cura, Senhor, de tantas coisas que vem acompanhando essas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus forte. Não há outro Deus além de ti. O Senhor é o escudo da nossa salvação. O Senhor é a porção da nossa herança. O Senhor é o nosso Deus, Pai, que prevalece sobre toda a guerra, Senhor. O Senhor é o nosso Deus forte, Pai. E nós chamamos, Deus, nós chamamos. Nós queremos dizer, Pai, que o Senhor é a porção da nossa herança, que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, Jesus. E nós queremos bendizer o teu nome, Pai, sobre toda essa nação. Senhor, tenha misericórdia. Eu sei, Deus, que o Senhor não perde o controle de nada, mas que o Senhor tenha misericórdia. Nós clamamos por misericórdia, Senhor. Só o Senhor pode intervir, Deus, ainda que os presidentes, ainda que as nações se movam, Senhor. O Senhor é o Senhor dessa nação, Senhor. Nós clamamos, tenha misericórdia, papai. Tenha misericórdia. Nós queremos declarar, Deus, a bênção do Senhor sobre as suas filhas esta noite, sobre os seus lares, Pai, sobre os seus filhos e maridos, sobre as suas finanças, Deus, que a bênção do Senhor venha sobre elas, restaurando tudo que precisa restaurar, Pai. Assim como houve lá no Éden, Senhor, lá no começo, Deus, que não havia nada, e que a tua palavra foi liberada, que Jesus foi liberado, que o haja do Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. Que o teu haja venha trazendo, Senhor, dissipando trevas, Pai. Que o teu haja venha colocando ordem sobre tudo aquilo que está em desordem, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Glória a Deus. E que a gente não hesite. Não hesite. Ontem a palavra no culto foi hesitar-se. Às vezes Deus tem um propósito na nossa vida e a gente quer ir por outro lado. Então, que a gente não hesite, que a gente ore, que a gente clame, porque a oração ainda move, e move principalmente o coração de Deus. É verdade. É verdade. Amém, irmãs. Muito obrigada, eu agradeço. Toda segunda nós estamos aqui. Você está convidada a participar quando quiser. Pode participar conosco, ouvir um pouquinho da palavra, receber um pouquinho de Deus. Fique à vontade, viu? Eu que agradeço o convite, que Deus abençoe vocês grandemente, gente. Não hesite, vá em frente. Mesmo nesse tempo, eu aprendi uma coisa muito interessante. Mesmo doendo, vá. Mesmo chorando, vá. Não pare, porque é no caminho que o Senhor trabalha, é no processo, né, que o Senhor tem algo para a gente. Se a gente para no lugar, a gente não consegue alcançar as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? E aí a gente vai para o fim da fila de novo. Volta para o final da fila. Que é duro, né? Ai, que ruim. Ô, gente. Mas é bênção. Muito obrigada, irmã. Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família e todas as irmãs aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para vocês. Boa noite, amém. Boa noite, irmãs. A paz para todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Paz, Senhor Jesus.